Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, o meu conto de fadas, minha fantasia, a voz que eu preciso pra sobreviver. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Oh, que bonitinho. Só que não. Meus filhinhos e meus amores, por que que eu iniciei recitando esses versos da dupla Zezé de Camargo e Luciano? Porque talvez, eles não estejam tão distantes da realidade que vocês vão ver na aula de hoje. E se você já viu a thumb e já viu o título, sabe que nós vamos falar das cantigas líricas do trovadorismo, histórias de amor, saudade e paixão, só que não. Quer ver? Acompanha após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raimundo Poeta. Sim, eu, lindo, bonito, maravilhoso. Ó. E convido vocês a conhecerem o canal Portuguesa com Poeta. Mas, acima de tudo, você já clicou nas nossas redes sociais? Pois é, se inscreva no nosso YouTube e no nosso Instagram. Ah, aproveita, dá aquela curtida, se inscreve no canal e compartilha, porque o amor tem que ser compartilhado como conhecimento. Show! Meus filhinhos e meus amores, hoje vamos falar, né, deste movimento literário que é uma continuação do assunto que a gente viu na aula anterior, né, e vamos falar da importância que ele tem para nossa literatura. Por que é tão importante falar de cantigas líricas, né? E eu já começo a nossa percepção mostrando para vocês essa pergunta: os brutos também amam? Hum, por que eu estou fazendo essa pergunta? E eu trago para vocês o motivo. Quando você ouve falar de Idade Média, geralmente você associa a ideia de que é um período violento, né? Que o povo andava brigando, guerreando. Em parte, isso é verdade. Mas essa pergunta que eu faço é: qual período histórico em que nunca o homem guerreou? A Idade Média é apenas um dos muitos períodos históricos que existiram ao longo da história. E claro que nesses períodos históricos, né, a questão da relação do amor, da construção ideológica do amor, sempre foi muito presente. Isso vem desde lá do Império Romano, tá? Da Grécia Antiga, né? Do Egito Antigo, por aí vai. A construção mitológica, por exemplo, dos relacionamentos amorosos, se eu fosse passar uma aula aqui inteira falando sobre isso, a gente ia, né, fugir do tema. Mas o que eu quero mostrar a você é que o amor sempre foi um ótimo tema quando se trata de produção cultural e literária. E não obstante, aconteceria no trovadorismo. Até porque, vamos ser sensatos, uma hora o povo cansa de guerrear e quer amar. Não havia muito entretenimento dentro da Idade Média. Então, as cantigas líricas, elas serviam como uma válvula de escape justamente para que as pessoas idealizassem aquelas relações de amor, aquelas construções ideológicas, né? Muitas delas pautadas inclusive no amor cortês. Como assim, professor, o amor cortês? Bom, a gente tem que entender que essas construções e relações eram feitas verdadeiramente entre membros da corte. Por quê? Quando você pensa na cantiga de amor, é preciso entender que existe um componente fundamental nesse processo que a gente vai chamar de vassalagem amorosa. E que raios é vassalagem amorosa? Bom, se você estudou um pouquinho sobre história da Idade Média, você vai sacar
que uma das relações que haviam entre nobres, veja bem, relação entre nobres, era a relação de suzerania e vassalagem. E como é que se constitui essa relação? Bom, o vassalo, ele geralmente pedia favores ao suzerano e o suzerano dizia, beleza, vou fazer o que você está pedindo. Porém, em troca você me deve obediência. Que obediência é essa? Uma obediência, né, hierárquica, uma obediência bélica, porque ele é utilizado como aliado numa possível guerra contra um outro feudo. Havia um oferecimento de proteção mútua, tá? E o que que acontece? Isso servia, obviamente, para tentar estreitar as relações que haviam ali entre os feudos, criando vínculos. E é interessante a gente falar isso, por quê? Porque quando a gente pensa na cantiga de amor, que é essa primeira que a gente está construindo aqui, a gente vai entender que ela vai tratar justamente da relação de um nobre de baixa estirpe, um cavaleiro medieval, por exemplo, diante de quem? Diante de uma senhora medieval, de uma dama. Aliás, uma palavra-chave muito comum que você encontra nesse tipo de cantiga é a expressão senhor ou dona ou mia senhor fremosa. Você me pergunta, mas professor, que raio? Senhor fremosa, mi senhor fremosa. Ele está falando de um homem? Não. O que acontece é que o pronome de tratamento senhor não tinha distinção entre masculino e feminino no galego português. Então, a referência era definida pelo pronome possessivo. Quando você diz minha fremoça senhor, você está querendo dizer minha querida senhora, minha caridosa senhora, minha desejada senhora. Ou seja, você percebia que a referência que ele fazia era a uma mulher. E isso acontecia por quê? Porque dentro mesmo das relações de nobreza, né, o vassalo raramente, muito raramente mesmo, se houvesse aí um interesse muito específico do seu feudal, que fosse suzerano, ele raramente conseguia casar com uma nobre que tivesse ligação com seu suzerano. E como os cavaleiros medievais eram em sua maioria vassalos de senhores feudais que eram suzeranos, obviamente que quando eles se encantavam por uma filha, ou até mesmo pela própria esposa do senhor feudal, aquele amor se tornava um amor impossível. E quando eu falo de amor impossível, eu estou falando justamente de quê? De um amor que não pode ser concretizado. E isso vai estimular uma coisa que vocês vão ouvir falar muito nessa parte na cantiga de amor. A coita de amor. Como assim coita de amor, professor? A coita de amor é o sofrimento amoroso. Já que a gente pegou a referência, né, na cantiga, na canção moderna, né, pegando a referência do Zezé de Camargo e Luciano, eu pego o Leandro e Leonardo, que eles fizeram uma música lá, acho que é deles, não tenho certeza, que fizeram uma música lá no início dos anos 90 que diz assim, em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pois é, gente. A bendita ou a maldita, vai depender do ponto de vista, coita de amor, né? É justamente esse sofrimento amoroso diante de saber que não há possibilidade de realização amorosa por parte daquela situação em si que está sendo explicitada. Ou seja, meus filhinhos e meus amores, o cara vai sofrer, vai ficar acabado. Por quê? Porque ele sabe que não há possibilidade de conseguir ser feliz diante daquele relacionamento amoroso. E isso não vai acontecer por um motivo muito simples. Porque aquele relacionamento é impossível de acontecer. Fechou? Show? Pois é, gente. Então, esses dois elementos. Coita de amor. Aliás, expressão coita, lembra pra você o quê? Oh, coitado. Pois é, lembra do coitado, coitadismo. E o coitado é o quê? É a questão da pessoa que se vitima, que sofre. O sofrido, ó, sofrer de amor, coita de amor. Faz a ligação que na hora da prova ajuda na interpretação. E aí, quando você topar com a questão, não tem chance de errar, meu irmão. Se ligou? Pois é. Ouça o poeta Raimundo. Se liga.
Vem cá. E aí a gente agora, para poder mostrar isso na prática da cantiga de amor, vamos partir para essa observação. Professor, não estou entendendo nada. Claro, meus senhores, amores, isso aqui está escrito em galego português, que era a forma que o português se apresentava na Idade Média. É muito recorrente você encontrar os textos em galego português, tá? Já vou adiantar para vocês. E quando você recita ou fala esse texto, ele se assemelha muito, muito vagamente a uma espécie de portunhol. Tanto que uma vez, no vídeo antigo, lembra? Pois é, eu tava gravando e minha mulher não conhecia. E aí, quando ela ouviu eu falando, pensou que eu tava querendo falar espanhol sem saber espanhol. Eu disse, não, não é isso. Aí eu tô falando galego português. Ah, você tá falando espanhol sem saber espanhol? Não, não tá falando galego português, né? Mas aí eu não entendi, expliquei a ela, ela pegou, ah, tá certo, entendeu, ficou tudo em paz. Contando o milagre dos bastidores. Esse vídeo ele já não vai estar mais disponível porque a gente está atualizando com esse aqui. Mas vamos voltar para mostrar a vocês aqui essa cantiga, tá? Eu vou falar dela bem brevementezinha aqui. Eu vou recitar ela em uma versão mais contemporânea, né? Eu já trouxe para o português contemporâneo para ficar mais fácil. Mas só a título de comparação, estão vendo aqui, ó, que tem algumas palavrinhas tipo dona, é, amor, que sempre a desejo, a vejo. É, toda essa vez que você tiver referência a essas palavras, dona, senhor, senhora, me fremou senhor, pode ter certeza que se trata de uma cantiga de amor, tá? Bota fé. Eu lírico masculino, porque sempre é a voz de um homem desejando uma mulher. Então vamos lá. A dama que eu amo, tal sabor hei de ver, que não saberia dizer como é, mas não é sem, pois sempre que a vejo, desejo-a mais. Mas hoje, no mundo que tanto desejei, não há como ir onde eu possa já ver. Não haver mais vale, pois sempre que a vejo, desejo-a mais. Vocês estão percebendo que esse finalzinho aqui é repetido? Por quê? Gente, o que que acontecia? Essas cantigas, elas não eram recitadas, elas eram cantadas, tá? Então, isso daí é o que a gente conhece como refrão. O que é um refrão? Refrão é uma parte que tende a ser repetida mais de uma vez, ou às vezes apenas só uma vez, para ajudar na fixação dos versos. Sabe quando você ouve uma música contemporânea e você ouve lá, né, o Kid de Abelha cantando assim, eu quero você como eu quero, eu quero você como eu quero. Isso é um refrão. Esse refrão serve justamente para que facilite você de lembrar os outros versos, né? Todo mundo vai lembrar porque a música começa com tira essa bermuda, faz cara de mistério. Pois é. E aí depois vem né, assim, o que você precisa é de um retoque total. Pois é. Isso ajuda a memorizar a canção por meio do refrão. O papel do refrão é esse aí. Continuando a cantiga, aí a gente tem aqui, ó. Se não a vir, não terei nunca de mim nem sabor. Se a vir, terei maior sofrimento. Mas, ó, sofrimento. Se eu volto para a cantiga, olha que ele fala coita. Tá vendo? Maior coita. Haverei maior coita. Porque ele tá falando justamente de quê? Ele tá falando do sofrimento que ele tem diante da ausência da mulher amada. E esse sofrimento está expresso justamente aqui. Entendeu? Então, esse é um outro segredo que você tem na hora de interpretar esse tipo de texto. Só para concluir. Mas por que eu farei? Pois sempre que a vejo, desejo a mais. Isso só não é de ouvir, pois eu sempre esta mulher não vejo. Cada vez que posso, mas deveria fugir dela, pois sempre que a vejo, desejo a mais. Ou seja, você percebe que ele repete essa expressão do sempre que a vejo, desejo a mais, né? Na cantiga original, ele na verdade fala polha dentro mais desejo sempre, cada que a vejo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que sempre que a vê, ele a quer, mas ele sabe que esse amor é o quê? Impossível. Então, por conta disso, dessa impossibilidade de realização amorosa, ele se sente tão frustrado que aí ele não consegue dar prosseguimento à sua relação amorosa por essa mulher. Ou seja, traz sofrimento para ele. Traz justamente essa questão de um amor contemplativo, mas que ele sabe que nunca vai ser realizado. Aliás, o nome desse amor contemplativo é amor platônico. Fica ligado aí, olha a dica do professor Raimundo Poeta. Se ligou?
Vamos pra cá, que agora a gente vai falar da outra cantiga, que é a cantiga de amigo, gente. E essa imagem proposital de uma camponesa, misarolha, né? Eu acho que ela tem estrabismo. É culpa da IA que criou essa imagem. Eu crio minhas imagens por IA, pra ninguém dizer que tá copiando da internet. Não, eu uso IA. É criar, tá? Se der alguma zica, é da IA. Show? Beleza. Pois é. Então, gente, o que que acontece nessa história? Essa camponesa que vocês estão vendo aqui, sozinha, solitária, e perceba, né? Ela está observando a floresta, olhando com um completo nada, em um sentido de como se ela estivesse meio que perdida, né? Meio que sozinha, né? Sabe como aquela música do Raça Negra, chega de tanta mentira, chega de brincar com meu amor. Pois é. Gente, vocês devem estar perguntando por que eu tô fazendo tanta referência à música, né? Porque boa parte da nossa tradição musical que nós temos hoje, no século XXI, deriva justamente da tradição que vem da Idade Média. Na aula passada eu conversei isso com vocês. Nossa construção histórica e musical da música popular deriva das cantigas medievais, que passaram a ser popularizadas, porque quando chegou no Renascimento, houve uma separação entre música e poesia, porque consideravam que eram artes, né, incompatíveis, vamos colocar assim. Cada uma tinha o seu espaço, não poderiam ser misturadas. Então, por conta disso, é que esse período literário tem grande influência e referência até os dias de hoje. Seja você ouvindo um Caetano Veloso, um Chico Buarque, um Roberto Carlos, um Leandro e Leonardo, um Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Fio de Cabelo, que é mais sofrência que essa música, meus filhos, meus amores. Olha aí, uma música que expressa saudade, chega a doer. E hoje o que eu encontrei mais triste, eu encontrei um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Vai, miserável. Rapaz, essa é boa, meu irmão. Mas voltando pro que interessa aqui. Então essa cantiga ela é interessante porque... Por que tá a figura da mulher aqui? Porque ela está centrada muito na questão do lírico feminino, embora a cantiga seja escrita por um homem, tá? E uma das coisas que se é percebida na cantiga de amigo é a saudade que existe do amado. Como assim a saudade do amado? Bom, tem que lembrar que na Idade Média muitos homens iam para guerras, combates, lutas e por aí vai. E cabia às mulheres ficarem em casa esperando eles voltarem, né? Não que elas não fizessem nada, longe disso, elas trabalhavam. Só que a gente tem que lembrar que é uma sociedade extremamente patriarcal, em que a mulher não tinha muita voz, não tinha espaço. Então, por conta disso, cabia às mulheres esperarem o marido. Só que muitas vezes esses maridos não voltavam. Ou porque eles morriam em combate, ou morriam em alguma tragédia, alguma coisa desse tipo, ou porque eram descarados mesmo, não queriam voltar, achavam outra mulher, largava a anterior e tal, enfim, né? Gente ruim sempre existiu no planeta. E aí, meus filhos e meus amores, com base nisso, né? Tá vendo que o Red Pill não é uma coisa que existe hoje somente, sempre existiu esse tipo de babaca, mas enfim. O que que acontece? Quando você analisa esse tipo de cantiga, você percebe claramente que ela traz em si um tom confessional. O que que seria um tom confessional? Seria justamente o tom de uma confissão, que a mulher está confessando ao seu amado que sente saudades dele. E não somente a esse amado que sumiu, mas também aos elementos da natureza, a Deus, a mãe, as irmãs, as amigas. Ou seja, ela está falando com as pessoas. Eu tô com saudade do meu amado. E eu preciso estar com ele, né? Porque é normal, gente. Qualquer relação, você vive muito longe do outro. É óbvio que vai sentir saudade, que vai sentir a ausência da presença do outro, né? Ainda mais se tratando de uma sociedade que não tinha muito divertimento, como a gente viu na aula anterior, né? Então, poxa, tudo bem que às vezes, em alguns casos, né, a mulher tá longe do cara é uma bênção para ela, né? Porque tem cada tipinho aí que, pelo amor de Deus. E sim, tá? Pode chiar aqui nos comentários, que é bom que você me dá engajamento com suas críticas. Eu não tô nem aí para o que você pensa, meu
considerado, vamos dizer outra coisa aqui, né? Meu camarada, eu vou ser bem sincero, tá? Tem muito homem descarado, tem ser humano muito descarado, a verdade seja dita, tá? Tem ser humano muito descarado que abandona o outro, larga. Ah, vou ali comprar cigarro, ah, vou ali comprar um hambúrguer, ah, vou ali tomar uma cerveja e não volta mais, né? Isso é a verdade. Mas a gente tem que trazer isso para o contexto da literatura. E esse tema do saudosismo, ele é um tema recorrente. Aliás, muitas pessoas se enganam achando que a palavra saudosismo, saudade, é uma palavra típica da língua portuguesa. A gente não é, não caia nessa esparrela, tá? Não caia nessa falácia que o pessoal diz, ah, saudade é uma palavra específica da língua portuguesa. Não é. A questão é o sentido da palavra saudade. Tem algumas peculiaridades na língua portuguesa que em outras línguas não possuem, mas nem isso torna ela tão exclusiva assim, tá bom? Então vamos parar de ficar repetindo aí senso comum, né? Fala de negacionista, fala de terraplanista, fala de idiota, que a verdade seja dita, gente. Vamos ser francos, né? Gente, eu vendo verdades. Eu não sou. Eu crio meu canal aqui. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser seguir, não siga. Mas eu me baseio no que está escrito em livros, teses científicas, coisa comprovada. E a verdade seja dita. Tem muita gente idiota aí que fica repetindo lenga-lenga sem saber, tá? Para querer causar. Eu não causo pela mentira, não. Eu causo pela informação que eu trago aqui. Show? Beleza. Mas vamos continuar aqui, agora analisando que outro ponto que a gente encontra muito nessa cantiga é a angústia e a dúvida, porque a mulher não sabe o que aconteceu com o cara, né? Tomou Doril, sumiu. Doril patrocina nós. Gente, o cara sumiu. Vamos ser sensatos? Então, por conta disso, por conta dessas situações, é que a gente percebe muito claramente que esse tipo de cantiga ela vai trazer justamente esse tom de angústia, de sofrimento, de dúvida e de incerteza, né? Aliás, são cantigas que têm uma estrutura muito simplória em si. Olha para cá, ó. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verá cedo. Essa é uma cantiga muito conhecida, tá, gente? É uma cantiga que foi escrita, né, pelo, se não me engano, pelo Dom Diniz. Eu sempre confundo com a do com o Martin Codas, que tem uma cantiga parecida com essa que também é bem falada. Essa cantiga foi do Dom Diniz, o Rei Trovador, né, como é conhecido. E nessa cantiga você percebe de forma muito clara, né, a saudade que a mulher sente justamente perguntando ao mar onde se encontrava o seu amado, tá? Ondas do mar de Vigo, vistes meu amigo, ó Deus, ele voltará cedo, virá cedo, né? Ondas do mar agitado, levado, vistes meu amado, ai Deus, virá cedo. Vocês perceberam que ele repete muito esse virá cedo o tempo todo aqui no texto, né? Ele tem essa repetição. Isso, gente, essa estrutura, como você percebe que ele repete a mesma estrutura de verso, troca duas palavrinhas, isso aqui se chama paralelismo. Ó, aqui, ó. Primeiro ele fala ondas do mar de Vigo, depois ele fala ondas do mar levado. Depois ele fala vistes meu amigo, vistes meu amado. Por que, que eu tô falando ele? Porque embora essa cantiga seja feita no eu lírico feminino, ou seja, a voz de uma mulher, é uma cantiga que tem autoria masculina, tá? Maioria, gente, até hoje que se sabe, né? Se chegou muito pouco do que era produzido lá na Idade Média. E tudo que chegou e foi produzido até hoje é atribuído a autoria a homens. Nenhuma autoria a mulher, pelo que mesmo que eu saiba. Eu entrei já no. Tem um portal que eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Que ele é uma grande coletânea de todas as cantigas medievais que vocês podem esperar, tá? E nesse portal você vai encontrar e vai ver que todos os autores são homens, tá? Eu, pelo menos, nunca vi uma autoria de mulher ali, o que é uma pena, né? Provavelmente deve ter tido alguma outra mulher que escreveu, mas considerando que é uma sociedade extremamente patriarcalista, além da Idade Média, muito provavelmente essas cantigas nem sequer chegaram a ser transcritas ou colocadas no papel. Elas devem ter morrido ainda antes mesmo de terem sido popularizadas, infelizmente, tá? Então,
esse ponto é fundamental para a gente compreender que é uma cantiga que expressa justamente essa saudade, ansiedade, espera por alguém que retorna, o amigo amado, né? Amigo é namorado, gente, para quem não sabe, tá? Amigo vem de amor, é aquele que você tem afinidade. A repetição dessas perguntas é invocação sempre a Deus, né? Sempre num tom melancólico, angústico. Apesar de que existem as bailadas, né? As bailadas são cantigas um pouco mais animadas, que bailemos amigas pelo meio da floresta, como se convocando as amigas a bailar, assim elas conseguissem trazer a figura do amado, tá? Existe essa construção dentro desse tipo de texto. Meus filhos, meus amores, eu sei que vocês podem ter achado o vídeo longo, mas eu procurei trazer a informação de maneira completa. E se tem uma coisa que eu não me vendo é por tempo e por padronização de YouTube. Eu faço os meus vídeos apenas com um intuito: ajudar a quem quer conhecer. E eu acho que nenhuma informação tem que ser feita de maneira breve ou de maneira acidental. Ela tem que ser feita de maneira completa, inteligente e respeitosa. Então, peço a vocês que curtam, ajudem no engajamento desse vídeo, tá certo? Assistam sempre os vídeos que a gente vai estar postando aqui, porque o meu objetivo não é somente que esse canal cresça, mas que mais pessoas tenham acesso a conhecimento de qualidade, conhecimento inteligente e principalmente participação cada vez maior para que nossa sociedade se desenvolva. A educação é a arma para que a gente consiga transformar o Brasil, qualquer lugar do mundo, mas aqui especialmente o Brasil. E se alguém te disser Brasil não tem jeito, isole essa pessoa, porque o Brasil tem jeito sim, mas só depende deste substantivo, educação. Então, haja para educar, compartilhando este vídeo, dando sua curtida, que você vai favorecer e muito o conhecimento. Show de bola? Desejo para vocês, gente, um forte abraço. A gente se vê e até o próximo vídeo. Tchau!